meu nome é Fabiane, eu sou bibliotecária do IFPR do Campus Telêmaco Borba e hoje eu vou falar para vocês sobre um dos maiores nomes da poesia brasileira de todos os tempos e que é um dos meus poetas preferidos, o Carlos Drummond de Andrade. Eu vou falar algumas datas referentes à vida de Drummond para vocês se situarem no período. Então, Drummond nasceu em 1902 na cidade de Itabira, no interior de Minas Gerais. Então, ele era mineiro. E em 1920 ele se mudou para Belo Horizonte e no ano seguinte, em 1921, ele começa então a publicar os seus primeiros trabalhos no jornal Diário de Minas. Em 1923 ele ingressa na escola de farmácia, mas ele acaba não exercendo a profissão de farmacêutico, né? Em 1925 ele se casa com Dolores Dutra de Moraes. Em 1927, nasce seu primeiro filho, que infelizmente morre 30 minutos após o seu nascimento. Foi uma perda muito grande para Drummond. E em 1928 nasce a sua filha, Maria Julieta, que era a paixão do escritor. Em 1930, ele publica o seu primeiro livro, intitulado Alguma Poesia. Então, esse é o livro de estreia do Drummond. Em 1934, ele muda-se para o Rio de Janeiro para trabalhar como chefe de gabinete do ministro da Educação. A partir desse período, então, de 1934, ele realiza várias publicações literárias. Então, pulando lá para o ano de 1987, especificamente no dia 5 de agosto, morre a sua filha Maria Julieta em decorrência de um câncer, com apenas 57 anos, e muito abalado, morre Drummond em 17 de agosto, em decorrência de um infarto, apenas 12 dias após a morte da sua filha. Então, Drummond, vivendo no Rio de Janeiro entre 1934 e 1987, ele atravessou boa parte do século XX produzindo poesia e crônicas para os jornais, e marcando assim todas as gerações posteriores da literatura produzida no Brasil, sendo um dos nomes mais conhecidos do modernismo brasileiro. Ele marcou a literatura brasileira por expressar por meio de uma dicção poética simples e sofisticada, e transmitir de maneira inspiradora, né, as nossas profundas inquietações, as inquietações que atormentam o ser humano. Os poemas do Drummond falam da condição do homem, seus sentimentos e problemas cotidianos, e tudo isso com muito lirismo, comunicando através de ritmo e imagens os sentimentos e as emoções do poeta. Em um dos seus poemas mais conhecidos, o poeta Carlos Drummond, ele nos fala de uma pedra, né? E tinha uma pedra no meio do caminho. Então é o poema No Meio do Caminho, que eu vou ler para vocês. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E o que seria essa pedra no meio do caminho do poeta, né? Não sabemos. Porém, essa metáfora é muito popular entre as pessoas, né? Às vezes a gente diz, tem uma pedra no meu caminho, tem uma pedra no meu sapato. O que quer dizer? É uma comparação que se refere a problemas que nós enfrentamos, aos obstáculos que não nos deixam conquistar as coisas que queremos, que limita, né, nossa possibilidade de sermos mais felizes. Então, os versos, por exemplo, o verso nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Esse verso transmite uma sensação de cansaço por parte do autor, né? E do acontecimento que vai ficar para sempre marcado na sua memória. Algo que cansou, que está com as retinas cansadas, né? Então, e uma das teorias também sobre a origem desse poema vem da própria biografia de Drummond. Então, voltando lá na história, Drummond ele se casou em 1925, depois nasceu seu primeiro filho,
né, que por uma tragédia do destino não sobreviveu. E em janeiro e fevereiro de 1927, foi encomendado então ao escritor um poema que faria parte do primeiro número da revista Antropofagia. Drummond, então, imerso na sua tragédia pessoal, ele mandou esse poema, né, o poema No Meio do Caminho. E a publicação da revista saiu no ano seguinte, em 1928. E esse poema, ele consagrou o trabalho poético do autor. E na época ele foi bem polêmico, né, por questões da repetição da frase. E tem um teórico, o Gilberto Mendonça Telles, ele sublinha o fato da palavra pedra conter as mesmas letras da palavra perda. Na opinião dele, trata-se da presença da hipértese, que é uma figura de linguagem. Então, no poema, a palavra pedra seria substituída pela palavra perda. E, então, no meio do caminho tinha uma perda, a perda do filho de Drummond, né? Então, o que Gilberto Mendonça diz é que esse poema teria sido, então, uma espécie de túmulo para o filho e também uma lição de como Drummond escolheu processar esse acontecimento triste na vida dele, né? Então esse é um poema bem marcante da obra de Drummond. A vida do poeta não foi uma vida carregada de acontecimentos sensacionais, diferente de muitos outros escritores. Ele levou uma vida aparentemente muito modesta, ele não gostava de holofotes, ele não gostava de dar entrevistas, era muito pacato. Ele viajou pouquíssimo, teve uma vida bastante regrada. Então, Drummond era isso, era uma pessoa sensível, inteligentíssima, exposta às causas, tristezas e alegrias. Era um poeta que não olhava só para o seu próprio umbigo, né? Ele tinha esse sentimento do mundo, que era incapaz de não olhar ao redor, de sofrer e eventualmente se alegrar com esse nosso mundo. Penso que Drummond nos falou mais de perto, de nós mesmos, de nossa existência complicada, trazendo uma poesia misturada do cotidiano, desde as coisas mais simples e triviais do nosso dia a dia, até as complexidades, né, do fato de conviver, amar ou de simplesmente existir. E então eu fico por aqui e encerro, né, desejando a todos vocês bons desassossegos com as poesias de Drummond. Com certeza irão trazer várias reflexões a vocês. Um abraço e até a próxima.